Boa noite. Tem alguém por aí? Vamos esperar um pouquinho. Já vai começar. Já vai começar a live sobre luto, sobre finitude. É uma live que a gente vai fazer em conjunto com uma neuropsicóloga, que faz parte também de várias ações que a Cruz Vermelha aqui da filial Minas Gerais está desenvolvendo durante todo o mês de setembro. Então essa é só mais uma das ações que a Cruz está preparando aí, vão ter outras também. Fiquem ligados nas redes sociais da nossa filial para saber quando vão ter outras palestras. Já tem coisa programada para a semana que vem também. A gente também tem feito esse trabalho envolvendo a temática do Setembro Amarelo com os jovens, né? A gente tem um programa, o Ação Jovem, onde a gente tem jovens aprendizes, os adolescentes trabalhadores também. A gente também tem trabalhado esse tema e o quanto é importante, né? Ano passado a gente também fez essas rodadas de palestras, de lives, e a gente teve um retorno que chamou muita atenção, que a gente viu o quanto é necessário falar sobre isso, não só em setembro, né, gente? Mas especialmente nesse mês, as atenções estão voltadas aí para esse tema, né? Tô vendo aqui algumas perguntas. Ai, meu Deus. Vocês contratam menores aprendizes? Na verdade, a gente tem um programa, né, o Ação Jovem, que a gente trabalha com as duas modalidades, o adolescente trabalhador e o jovem aprendiz. Que eles podem se inscrever a partir de 15 anos, quando tiver 15 anos e 3 meses, e aí podem se inscrever, tem todas as informações no nosso site, que é o www.cruzvermelhamg.org.br. Vai lá na aba que está escrito Programas Sociais, tem todas as informações, tanto sobre o programa do Jovem Aprendiz, quanto do Adolescente Trabalhador também, tá bom? Ana Luísa perguntou aí, espero que eu tenha respondido aí as suas dúvidas. Vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho? Ou então eu já vou chamando também a nossa convidada, que é a Giovana Queiroz. Gente, tanto as informações sobre o nosso programa Ação Jovem, tem no site, como também todas as outras campanhas que a gente tem. A gente está com os cursos de primeiros socorros, já tem inscrições aí ainda para setembro e já começam as datas. A gente vai liberar as datas para os cursos em outubro. É um curso muito procurado. Eu sou suspeita para falar que eu acho que é um curso que deveria ter nas escolas, né? Deveria ser grade obrigatória, todo mundo deveria ter esse conhecimento. Então, tem os cursos de primeiros socorros, tem o curso Lei Lucas para as escolas, para creche, para clube, para casas de recreação, para quem tem esse interesse ou trabalha aí diretamente com crianças. Tem o curso Lei Lucas também, que é fundamental, que salva vidas mesmo, né? Inclusive ele foi criado justamente por causa de uma fatalidade que aconteceu numa escola, que o Lucas, ele acabou engasgando lá com um alimento e ninguém soube como proceder da forma correta, né? Então olha como que esse tipo de conhecimento salva vidas mesmo. Também tá lá no nosso site. E todas as nossas ações humanitárias, né? A gente tem campanha aí durante todo o ano, tem também os dados nossos bancários para quem quiser contribuir com a Cruz constantemente, tem lá o nosso Pix, tem o QR Code, então entrem no site, deem uma olhada em tudo que a gente faz e claro, quem puder também aí divulga, né gente? Divulga para os amigos, conta sobre os trabalhos todos que a Cruz Vermelha faz, que não existe melhor boca a boca do que as pessoas falando e indicando, principalmente quem já fez os nossos cursos, quem já foi nosso voluntário. Podem se inscrever também para ser o nosso voluntário. O voluntário é a alma da Cruz Vermelha, todo mundo é muito bem-vindo. Então se inscrevam lá também, chame os amigos, os familiares, para fazer parte aí desse time, tá bom? Vou chamar aqui a Giovana, vamos parar de papo agora, que a gente veio para conversar, então vamos conversar, gente. Deixa eu ver como que eu faço para chamar aqui.
Ei, Giovana, Oi, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Co- Tudo certo? Consegue me ouvir bem? Eu tô te ouvindo. Acho que o pessoal também tá ouvindo a gente aí. Pessoal, deem um ok aí. Tá todo mundo escutando a gente numa boa, só pra gente conferir que o áudio tá legal? Tudo certo, gente? Ah, acho que tá sim. Giovana, obrigada por ter aceitado aí o convite. Sei que vida de médica não é fácil. Você estava na correria agora há pouco, né? Saindo do hospital e correndo aí para atender a gente. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, gente. Boa noite, Silvia. Eu me chamo Giovana, né? Eu sou psicóloga e a gente hoje vai falar sobre o luto e finitude. A gente está no Setembro Amarelo, então a gente tem algumas pautas, algumas coisas que a gente está conversando, né? Através da Cruz Vermelha, algumas coisas que são relevantes nesse mês de conscientização. Importantíssimo, né, Giovana? Falar sobre isso. Eu acho que deveria ser tema para o ano todo, né? Com Mas certeza. nessa época do ano a gente vê o quanto se faz necessário, né? Esse tipo de ação, esse bate-papo. A gente acha que às vezes a gente vai falar, parece meio óbvio, mas realmente faz a diferença, né? A informação faz muito a diferença quando a gente está falando de Setembro Amarelo, né? E Sim. também, mais especificamente hoje, que a gente vai estar falando de luto, de finitude, eu acho que você deve saber melhor do que eu o quanto que as pessoas às vezes fogem desse tema, né? Que não é um tema fácil de lidar, mas quando a gente também reflete sobre, tem informações aí que, como você vai trazer hoje, fica um pouquinho mais fácil de lidar, né, com essas situações, né? Sim, com certeza, com certeza. Bom, Então, como que você quer iniciar a nossa live? Como que olha, você quer primeiro eu quero proceder saber de aqui? você. Eu quero saber de você o seguinte: você é Aham. psicóloga pelo Centro Universitário Tocantinense, Isso, Presidente Antônio Carlos, não é isso? Você é de isso. Tocantins? Na verdade, eu nasci no Goiás, morei no Maranhão, morei no Tocantins e agora estou aqui em Minas. Mas eu me formei, né? A minha graduação foi no Tocantins. Sim, Que legal, que bom, Tem uma boa, deu para conhecer um pouquinho aí desse nosso Brasilzão, né? sim, sim, verdade. E aí você fez a neuropsicologia, é isso? Aqui na PUC de Isso, Minas? isso. É uma pós-graduação, né, uma especialização em neuropsicologia, voltado para avaliação neuropsicológica, reabilitação neuropsicológica como um todo, tá? E aí, como é que você caiu especificamente nessa área, na questão do luto, da finitude? Como é que você foi adquirindo todo esse conhecimento aí? Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Então, quando eu estava finalizando a minha graduação, eu vivi, né, como todo mundo, a pandemia. Então, no final da minha graduação, eu estava vivenciando a pandemia. E a gente vivenciou esse momento de grandes perdas, né? Então, tanto do âmbito mundial, quanto as famílias, né? Perdendo vários entes, vários conhecidos. E aí surgiu, né, esse tema para a gente, enquanto TCC do curso, né, para finalizar o curso, falar sobre o luto e esses rituais fúnebres e o que acomete a não vivência, não vivenciar, não perpassar pelo luto e como a ausência dos rituais fúnebres impactava de forma significativa na vivência desse luto nas pessoas como um todo, né? Principalmente naquele momento tão específico da pandemia. E aí eu pude me aprofundar, né, no luto, o que era o luto, a contextualização do luto, o impacto do luto de não ser vivenciado, de ser protelado, da rede de apoio no luto, o ritual fúnebre, a compreensão do luto, né, nas pessoas, como que isso impactava a longo prazo a saúde mental, a vida das pessoas, tanto as pessoas que conviviam com alguém que tinha perdido alguém, né, por morte. Então eu pude conhecer e entender muito por esse momento que a gente vivenciou, né? É. Engraçado você falar isso, assim, curioso, né? Você falar isso, porque muita gente viveu a questão do luto. Claro que todo mundo conhece alguém, né? Que é alguém próximo já sentiu essa questão do luto, mas muita gente ainda não tinha experienciado tão na pele, né? E eu me refiro Sim, até à questão assim das crianças, né?
Eu, particularmente, eu tive que enfrentar esse desafio, que foi falar sobre a morte com os meus filhos, por exemplo, né? Que tiveram medo, que nunca tinham pensado nisso tão profundamente. E muita gente também, né? Acaba que na correria do dia a dia, a gente acaba não pensando realmente na finitude, né? E Da a vida. pandemia trouxe isso, né, fortemente para a gente. Então a gente não teve como fugir. Estávamos isolados e vivendo, né, a partir da mídia, a partir do conhecimento. Então as redes sociais foram preceptores nesse sentido, né, de informação do grande número de mortes, dos conhecidos, né, que ou estava internado e veio a falecer, ou faleceu em casa e não puderam viver, né, os rituais como um todo, e o luto de uma forma muito inesperada, né, nesse momento pandêmico. Então, realmente foi um momento que a gente pensou muito sobre e a gente vivenciou. Né? Então, as crianças vivenciaram, os idosos vivenciaram, né? A gente também vivenciou isso fortemente. Bom, para começar, Giovana, eu queria te perguntar como é que você definiria luto? O que é o luto? É uma tristeza? É um vazio? É uma angústia? É a saudade? É a falta? Como é que você definiria o luto? Olha, eu penso sempre que o luto ele vai ter um significado muito particular de cada um que vai vivenciá-lo, certo? Então a gente entende como luto a perda, né? A separação, o rompimento daquilo que a gente tinha. Então a gente hoje está falando aqui do luto no sentido de luto por perda, da morte, né? Quando alguém morre e a gente não vai mais viver, compartilhar momentos com aquela pessoa. Mas este sentimento ele pode ser muito particular para cada pessoa. A ansiedade, os sentimentos de tristeza, até de abandono também. Isso a gente encontra em algumas pessoas que vivenciam o luto, esse sentimento de abandono. Algumas pessoas se isolam. Mais característico o sentimento de tristeza, tá? Neste momento do luto, tá? Uhum. E existe um prazo máximo para dizer assim, ó, o luto, ele é até esse período aqui. Depois Uhum. disso já é outro sentimento, já é outras emoções envolvidas ali, ou não? Ou vai de cada um? Como é que é essa questão do prazo em relação ao luto? Isso é uma pergunta extremamente relevante que sempre paira, né? Quando a gente vê alguém vivenciando luto, quando é alguém do nosso lado ou até a gente também, a gente se cobra por um tempo de vivenciar e de estar bem após uma perda. A gente não tem um prazo definido, tá? Mas a gente já tem um luto patológico, que o DSM, né, nosso manual de diagnóstico mundial, ele vai falar que, olha, após 6 meses, se a pessoa não conseguiu se reorganizar após essa perda, ela pode estar no luto patológico, um luto complicado, tá? Então, a gente tem esse período aí de 6 meses, apesar de que a gente entende que cada pessoa vai ter o seu tempo de elaborar, porque se a gente está entendendo que cada perda é significativa, cada pessoa vai ter sua forma de interpretação daquele luto, então é um pouco difícil a gente colocar tempo nesse sofrimento, tempo nessa reorganização. Mas alguns fatores são importantes para a gente entender esse período prolongado de sofrimento do luto. A rede de apoio, a organização psíquica dessa pessoa, resiliência, qual o contexto atual dela, foi somente essa perda por morte ou teve outros fatores significativos na perda dessa pessoa, quem foi essa pessoa na vida desse enlutado, qual era o papel que ela desempenhava. Então, a gente tem várias nuances que a gente precisa entender quando a gente vai ver uma pessoa em sofrimento prolongado pelo luto, tá bem? Uhum. E aí, você acha que alguns rituais fúnebres, né, que a gente pode dizer, engraçado como que Sim, cada cultura lida, né, de uma forma sim. diferente. Mas a questão da gente ter ali o velório, ou aquela despedida, aquele momento só da família, ou ter os amigos todos pertos, ou não, tem gente que prefere fazer uma despedida mais intimista também, né? Esses rituais todos, eles contribuem de que forma para a pessoa lidar com o luto?
vale lembrar, Giovana, que essas perguntas que eu estou te fazendo, algumas são perguntas minhas mesmo, Aham, mas outras também a gente colocou uma caixinha de perguntas aí para os nossos sim. seguidores, né, enviarem. Uhum, Então a gente está aqui reproduzindo essas perguntas. A gente já agradece desde já a participação de todo mundo. Essa pergunta, por exemplo, né, sobre os rituais fúnebres foi da sim. Vanessa Souza, que contribuiu aí com a gente. Então, diga um pouquinho, como que esses rituais, qual a importância, né, desses rituais nesse momento? A gente entende os rituais fúnebres como uma possibilidade de elaboração. Então, vamos entender o que são os rituais fúnebres. A gente tem desde o momento do velório, aquele cortejo, acompanhar o corpo, ou seja, visualizar aquela pessoa ali sem vida, a reunião dos familiares, dos amigos, das pessoas queridas. Como que isso é feito? Geralmente em um ambiente religioso ou em algum outro ambiente que não é mais a casa dos familiares. Então, até na nossa construção histórica, a gente sai dos rituais fúnebres realizados nas casas, né, que antigamente isso acontecia. Então a gente tira o nosso lar, a nossa casa, deste lugar de morte e a gente passa para outros ambientes que também ajudam a elaborar e a pensar nesse processo do luto. Então esse processo de vivenciar, estar presente, acompanhar, ir até o cemitério, enterrar este corpo, ajuda no processo de elaboração, de acompanhar aqueles últimos momentos daquela pessoa que teve um significado super importante na sua vida. E a reunião dos familiares, a chegada de algumas pessoas, a troca de carinho, de abraço, até algumas palavras, meus pêsames, eu sinto muito. Nossa, ele era uma pessoa muito querida. Até esse momento de reunião, ele é significativo para a pessoa. E aí é quando a gente vivenciou o período pandêmico, que a gente não teve isso. Então a gente tinha as pessoas enterradas, grande número de pessoas enterradas de uma vez, e os familiares não podiam acompanhar. Sequer os familiares podiam acompanhar aquela pessoa doente. Então, olha a quantidade de fatores que a gente teve, que influenciou, que até hoje tem algumas pessoas que não conseguiram lidar com o luto de 2020, de 2021, tá? Porque não souberam, não vivenciaram. Então fica essa imagem. Então a gente tem alguns relatos que, inclusive no TCC, a gente conseguiu buscar, ter acesso. Era muito neste sentido. Eu não a vi mais. Eu não sei se ela sofreu. Eu não vi o rosto dela. Então, olha que desesperador pensar sobre isso. Né? Eu não pude acompanhar a minha mãe. Eu não pude acompanhar o meu esposo. Ele estava sozinho. E aí é esse o sentimento, né, que para algumas pessoas vão ficar. O de angústia, de que a pessoa sofreu sozinha, que não pôde dar a mão, não pôde acompanhar neste momento. E no último momento, até de enterrar, não pôde acompanhar. Então, olha, eu não pude escolher o caixão da minha esposa, porque tinha que ser o caixão específico para determinada pessoa com o vírus da Covid. Então, uma série de consequências que a gente vê que impactaram no luto. E aí a gente percebeu, se a ausência do ritual fúnebre impactou, então a presença do ritual fúnebre, ela se faz necessária para o processo do luto. Então a gente começou a entender e a ver a importância a partir do momento que a gente perdeu o ritual fúnebre. Então a reunião, seja a reunião de familiares, seja aquele momento ali de pernoite, de virar a noite, de amanhecer o dia com o corpo, fez diferença para todo mundo de uma forma geral. Independente da religião, independente da cultura. Então, cada cultura tinha a sua forma de ritualizar a morte. Mas todos envolviam ali, seja festejar, seja o enterro, seja acompanhar o corpo. Mas isso foi retirado de uma forma como um todo, de forma mundial. E aí a gente viu o sofrimento de escala maior, a gente pôde perceber. Giovana, tem uma pergunta aqui do Bernardo Dolabella, que é um dos nossos queridíssimos conselheiros. Sim. Ele pergunta se o que você está falando é o que a gente chama de luto ambivalente, que seria a quebra dos rituais esperados, desse cuidado
de velar o falecido, né? Igual você citou em alguns exemplos, escolher o Sim, caixão, escolher o local, as flores, por exemplo. É isso que chama de luto ambivalente? É isso? sim. Então, eu não tenho a possibilidade de cuidar daquele corpo, de cuidar daquela pessoa. Então, é muito confuso. E até um dos relatos que a gente pôde verificar era de um sentimento de que não pôde fazer alguma coisa pelaquela pessoa amada. Então, nossa, eu não consegui cuidar dele nem após a morte. Olha que confuso para essa pessoa não poder cuidar do corpo. Porque a nossa cultura ainda, a gente ainda tem muito esse cuidado com o corpo. Então, quando a gente fala da morte, a gente não pensa somente na pessoa que perdeu a vida e pronto, passou. Não. A gente quer ter um cuidado com aquele corpo, a gente escolhe a roupa, a gente escolhe o caixão, a gente escolhe as flores. Por quê? É a forma da gente tentar lidar, cuidar e amar. Porque é a forma que a gente está lidando. Olha, essa pessoa foi significativa na minha vida, ela não está mais em vida, mas eu estou aqui cuidando dela. Eu estou aqui cuidando deste corpo que padeceu. Então, a ausência desses pequenos detalhes fazem com que o sofrimento seja maior para essa pessoa, porque gera até culpa. Nossa, eu me senti culpada porque eu não pude fazer isso. E muito de não poder, de uma culpa de que eu não pude, de que ele até vai ficar triste comigo. Então, algumas pessoas ainda têm esse tipo de pensamento. Nossa, ele vai ficar triste comigo porque eu não cuidei dele. Uma pessoa tão presente na minha vida, o meu marido ou o meu filho, e eu não pude fazer isso, que é o mínimo, cuidar do corpo, tá? Então, a gente perpassa por essas inúmeras coisas e de forma muito particular. Então, na pandemia, a gente vivenciou muito isso. Então, por que a gente percebe que os rituais fúnebres são importantes? Porque a gente teve a ausência desses rituais fúnebres. E aí a gente percebe o quanto eles são importantes. E quando a gente percebe as famílias, as pessoas vivenciando essas etapas, vivenciando esses processos, atento, por mais que seja difícil, é extremamente difícil você perder alguém por morte e ainda ter que lidar com algumas coisas, né? Escolher a coroa de flores, escolher o lugar, a lápide, mas ainda assim é importante e faz parte do processo de elaboração e de cuidado. E é uma forma de a pessoa ainda se sentir cuidando do outro, fazendo parte, se sentindo até, algumas pessoas até se sentem assim, útil, estou fazendo alguma coisa, tá? Estou fazendo alguma coisa por ele, estou cuidando dele. Então, é algumas falas que a gente presencia em alguns momentos de luto. Nossa, Giovana, nesses casos aí que você está falando, eu fiquei aqui pensando, é uma ferida que ela cicatriza, ela vai estar sempre aquela marca ali, né? Mas assim, é possível a pessoa superar essa, essa dor toda, ou é uma coisa que ela vai carregar inevitavelmente para sempre com ela? É difícil a gente falar da dor do outro, né? A gente colocar se ele vai superar, se ele vai dar conta, se ele não vai dar conta. A gente tenta entender. E é a partir daí que vem as trocas, né? Me fala como que você está se sentindo, né? Aquela pergunta de todo psicólogo. Me fala como que você está se sentindo, me conta mais sobre isso. É a partir da fala, a partir do que essa pessoa me traz, que eu vou tentar entender como que está esse sofrimento. E aí uma coisa super importante, achei ótimo que quando a gente estava montando como que ia ser a live, e aí veio várias perguntas assim, o que fazer para superar o luto, como lidar com o luto. E aí, gente, calma. A gente precisa entender um monte de outras coisas quando a gente está falando de perda de alguém. Quem foi essa pessoa na sua vida? Me fala da sua rede de apoio. Me fala das condições psíquicas que você tem para lidar com isso. Me fala como que foi essa morte. Então, até uma coisa que a gente estava pontuando com a Will, em uma conversa que eu estava tendo com ela, das mortes por suicídio. Então, olha que específico. Eu ter que lidar com o luto por um ente querido que cometeu suicídio. Então, isso é muito específico. E talvez para algumas pessoas, essa ferida sempre vai estar aberta. Por isso que a gente menciona, e não é para se tornar banal, quando a gente fala, procura uma terapia se você está em sofrimento,
Porque às vezes é muito difícil mesmo a gente acolher uma pessoa que está enlutada por conta de uma morte trágica, por conta de a morte de alguém por suicídio. É difícil esse acolhimento, é difícil fazer com que a pessoa entenda o processo do outro também, de entender a relação que eles tinham em vida. Então, são várias nuances que a gente precisa ter o cuidado de olhar. Então, a gente fala do luto como um todo, a gente compreende o luto, mas a gente também precisa olhar de forma muito específica. Quem é a pessoa que está sofrendo? O que você tem ali de rede de apoio? Qual o tempo? Tem quanto tempo que essa morte aconteceu? O que você conseguiu vivenciar após essa morte? Qual é a sua rede de apoio? O que você pensa sobre essa morte? Qual o seu sentimento? Então, são coisas bem específicas que a gente pode e deve estar olhando, tá? Então, algumas pessoas conseguem passar de forma, elaborar essa perda, lidar com essa perda, falar. Tem algumas pessoas que falam sobre isso. Olha, o meu pai morreu assim, foi difícil, foi muito triste, passei por isso, mas consegui, entendo que esse é o percurso da vida. Tem algumas pessoas que entendem, compreendem, até porque a morte é uma coisa que a gente sempre vai lidar com ela. Então, por mais que seja uma morte direcionada, ou por suicídio, ou uma morte por doença, ou uma morte repentina, uma morte trágica, então a gente vai lidar com ela. Infelizmente, no contexto que a gente está, o contexto familiar, no contexto de sociedade, a gente sempre vai vivenciar. Tanto as pessoas mais velhas, que tendem a perder outras pessoas ali do ciclo, os filhos perderem os pais. Então, uma coisa que está aumentando muito, que a gente analisa também quando a gente vai falar sobre luto, o número de pessoas enlutadas está crescendo. Por quê? A gente tem um número maior de acidentes de carros fatais, a gente tem um número maior de pessoas que cometem suicídio, a gente tem um número maior de pessoas que ficam doentes e vêm a morrer por conta dessas doenças. Então, a gente tem uma série de fatores que corroboram para um número maior de pessoas estar passando pelo luto. E aí vai ser muito significativo. Então, uma pessoa com uma doença, às vezes terminal, a família consegue acompanhar essa pessoa e ir elaborando essa perda de forma gradativa, tá? Então, algumas pessoas não conseguem. Uma mãe e um pai que perde vários filhos num acidente de carro. Isso é muito abrupto. Então, quebra toda uma expectativa, quebra sonhos, quebra tudo que se tinha daqueles filhos, quebra a base, toda uma estrutura familiar, vai ter uma nova organização ou uma desorganização. Então, muitas coisas acontecem. Quando uma mãe, quando uma esposa perde o marido, ela vai perder o pai do filho, ela pode perder o provedor da casa, ela pode perder o filho da sogra dela, que ela tem uma boa relação. Então, são várias coisas que vêm acometendo com a perda por morte. Então, a reorganização de papéis numa estrutura familiar. Então, são muitas coisas que acontecem. Então, às vezes, quando uma pessoa tem muita dificuldade de elaboração do luto, provavelmente aquela pessoa tinha um papel extremamente significativo naquela família. Ou era uma pessoa que se tinha muito conflito. E isso também pode acontecer. Então, a gente não sofre somente por quem a gente tinha um amor genuíno. A gente sofre também por aquela pessoa que era próxima, mas tinha muitos conflitos. E a pessoa morreu no meio de um conflito. Olha que confuso isso, olha que culpa, né, que se carrega. Nossa, eu não deveria ter brigado, nossa, a gente não deveria ter levado a vida dessa forma. Então a gente sempre olha quem foi essa pessoa na sua vida, qual é a interpretação que você tem com a pessoa que estava em vida e após essa morte, o que você pensa sobre? Sempre de ouvir, de estar atenta a esse contexto envolvendo essa pessoa que faleceu. Você citou aí em alguns momentos a questão de perguntar para a pessoa, né? Como é que você está se sentindo? Como, né? Que importância que essa pessoa tinha para você? E aí eu fiquei pensando aqui, uma dúvida que eu sempre tenho, que é uma situação que eu acho óbvio, não é agradável para ninguém. Mas Uhum. eu nunca sei o que eu falo, Giovana, quando eu vou num velório, quando eu vou no enterro, eu nunca sei. Porque eu, particularmente, aí eu acho que é muito de cada pessoa, né? Eu acho falar meus pêsames muito frio. Uhum. Eu acho
sabe? Eu acho frio. Uhum. Eu acho assim, se eu tô ali para dar um apoio, eu tenho que falar alguma coisa a mais. Ou então, Uhum. conte comigo, tem muita gente aqui com você, mas eu nunca sei o que que eu falo, assim, na verdade. E aí eu emendo junto com a pergunta do Marcelo Cruz, que ele pergunta o que que não se deve fazer em um processo de luto. Então eu te pergunto, o que que Uhum. não se deve fazer? E também me dá uma sugestão, Giovana. O que que a gente pode falar nesse momento? Que eu A sei que gente fica melindroso, né? assim, não tem como. Eu não vou, a gente não vai diminuir o sofrimento de ninguém. É ilusão nossa pensar assim, né? Mas o que que pode ajudar e o que que pode atrapalhar também? E reconhecer isso é ótimo. Então, eu não vou diminuir o sofrimento da pessoa. Eu sou muito sincera neste sentido. E aí eu sou humana. Eu não me preocupo com o que eu devo falar ali da psicologia, a melhor frase, a melhor intervenção. Não, eu sinto muito de verdade. Eu nem consigo imaginar a sua dor. De acolher mesmo a pessoa. Porque quando alguém está em sofrimento, ela muito dificilmente vai entender, vai perceber colocações de outros. Então, algumas pessoas utilizam, né, da religião, de algumas frases, de algumas orações. Cada pessoa tem sua forma de entregar isso, né, para alguém que está enlutado, e da mesma forma de quem está pelo processo de luto. Então, tem algumas pessoas que ficam super confortáveis em ouvir algumas questões de cunho religioso, até de ouvir os meus pêsames, para algumas pessoas já bastam, né? Eu ajo da seguinte forma: quando eu percebo que, quando eu estou com alguém que está em luto, a gente sempre percebe que alguém está chorando, que está em sofrimento, sempre me aproximo, né? Se é me permitido, eu dou um abraço. Eu sou muito sincera, eu sinto muito. Não tenho nada que eu possa te falar. Porque não tem nada que a gente possa falar naquele momento. Não, E aí o que, que a gente faz? A não gente tem se a coloca à fórmula mágica, né, disposição. Giovana? A gente se coloca à disposição. Olha, estou aqui. Se em algum momento você quiser falar sobre, estou aqui. Porque às vezes a única coisa que ela quer é esse tempo, é esse espaço. Ela só quer sofrer, só quer chorar, e ela tem todo o direito dela, né, essa pessoa. Em outro momento, talvez quando ela estiver mais calma, o espaço de tempo, elaborando aquela perda, aquela ausência, a nova reorganização da vida pessoal, ela consiga pensar sobre, e aí vai ser o momento que ela vai buscar você. E aí, entrando na pergunta que a gente teve, o que não falar, o que provavelmente essa pessoa não vai buscar alguém para conversar, se a gente tiver a seguinte conduta: nossa, mas não precisa chorar. Tudo bem, já passou. Você não acha que tá demais? Você não acha que ele Diminuir, não né? vai conseguir? Diminuir Você a. não acha? Diminuir Você não acha que ele a. não vai conseguir descansar se você continuar chorando? Você não acha que foi melhor assim? Ah, mas ele era realmente isso tudo para você estar sofrendo? Larga de bobagem. Já passou, você tem que seguir a vida. Então a gente ouve essas coisas de pessoas com pessoas que estão no processo de luto. E isso são frases extremamente negativas. Imagina você estar em sofrimento e você não poder sofrer. Olha que angustiante esse processo. Olha que angustiante você estar em sofrimento e às vezes você nem quer falar, tá tudo bem, mas você só quer sofrer quieto, ali chorar. E nem o choro te é permitido. Ou E então, não algumas... chora não, Uhum. não fica assim, né? Não chora, não fica É, triste. Como dá o não? tapinha no ombro e fala assim, isso vai passar, tá tudo bem, sabe? Então, isso dificulta e não favorece o processo do luto para aquela pessoa. E aí, quando é uma pessoa que a gente percebe que está há muito tempo em sofrimento por conta desse luto, aí todo mundo vai ficar preocupado. Não, mas a gente deveria ter acolhido lá naquele momento. É nesse momento inicial que faz diferença. É essa rede de apoio, é esse respeito, é essa empatia. Então, independente do grau de parentesco ou de não ter esse grau de parentesco, você está sofrendo, ok, vamos validar isso, sofra. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Você quer falar sobre? Se você não quiser falar, tá tudo bem.
mas não vamos invalidar o sofrimento do outro. E aí, quando a gente invalida e essa pessoa não consegue lidar com isso, não consegue elaborar, e vem a desencadear ou uma depressão por conta do luto, ou um luto complicado, aí a gente quer ajudar ela, né? Não, a gente não precisa querer ajudar ali só depois, né? Quando a pessoa não está nada bem. Não, a gente ajuda ali no início mesmo. E de ser muito empático. Então é uma palavra aí que ganhou as mídias, é uma palavra que a gente ouve muito em todo lugar, e a gente precisa praticá-la. O que é empatia? Deixa eu tentar pensar aqui como que é viver, como que é esse sofrimento aqui, sem aquela pessoa que é importante para essa pessoa aqui lutada. Deixa eu respeitar. Tá, nossa, eu não consigo pensar quanto é difícil. Tá tudo bem, então eu vou respeitar. Eu vou acolhê-la, eu vou abraçá-la, eu não vou interromper o choro, eu não vou parar, mandar de chorar, não vou falar que é bobagem chorar, não vou menosprezar o sofrimento do outro. Porque isso sim, isso faz muita diferença para a pessoa que está em processo de luto. E às vezes é em alguns momentos que a gente encontra algumas pessoas na clínica com um luto extremamente complicado, difícil de elaborar, o choro engasgado ainda, depois de um ano. Não tive como chorar, não me deixaram chorar. Olha isso, né? Olha esse contexto, olha o sofrimento. E Você às vezes, se protelar, essa você pessoa arrastar. tivesse, se ela tivesse tido esse espaço, esse acolhimento, ela estaria até numa situação melhor depois, né? Sim, sim, com toda certeza. Porque a gente pensa na gente, né? Vamos pensar, nossa, se eu tô tão incomodada com uma coisa, se eu tô aflita, se eu tô angustiada, é tão bom quando eu coloco pra fora. É tão bom quando o outro olha pra mim, nossa, realmente é difícil. Nossa, mas deixa aqui, como que eu posso te ajudar? Pra gente, nas pequenas coisas, isso já ajuda, já muda o dia da gente. Imagina alguém que está em extremo sofrimento, que não vai ter mais aquela pessoa na vida dela. Isso é desesperador, né? Como a Lau colocou aqui nos comentários, ó, cada um tem um tempo para viver seu luto e ele tem que ser vivido intensamente para que depois a gente siga em frente, né? Sim, Teve um outro sim. comentário que passou aqui, se não me engano, foi a Maria Clara, que ela perguntou se vai ter caixinha de perguntas. Pode deixar na caixinha de perguntas ou coloquem aqui nos comentários, que eu estou tentando escutar a Giovana e vou acompanhando aqui as perguntas também, Gente, a mas gente depois eu vou ler. pode fazer outra live também, tá tudo bem, tá? Se tiver muitas perguntas, estou aqui disponível. Que bom, né, Giovana, que a gente vê assim, tem muita gente aqui falando que bom falar sobre isso. É um assunto realmente muito difícil, né? Que muita gente foge, não quer enfrentar, né? Mas realmente é muito importante a E gente falar sobre, né? às vezes é até difícil falar quando a gente não está vivenciando, né? Para que eu vou falar disso? Por que essa pauta agora? Não, vamos tentar entender, mencionar, mexer mesmo, compreender, porque isso ou pode nos acometer ou alguém do nosso lado, e até de tentar fazer diferente, né? Nessas conduções, e como que a gente se comporta, como que a gente está do lado, né? De alguém que está enlutado. Então é super interessante, para além, né, desse meio de conscientização, para as nossas vidas, né, enquanto pessoas ali inseridas no núcleo familiar, pessoas inseridas em um determinado local de trabalho, em uma sociedade, de uma forma direta ou indireta a gente vai vivenciar esse tema. Sim, com certeza. Bom, você falou aí um pouquinho do apoio que as pessoas podem dar para essas pessoas nesse momento aí difícil. Agora, eu tenho uma curiosidade também, que é a mesma da Karina Barbosa. Até que ponto que a fé é importante nesses momentos? Que a gente vê muito, né? A fé é muito, muito, não sei se eu posso falar utilizada, né? Utilizada, citada nesses momentos, né? Muito Que presente, né? diferença que diferença que ela faz nesses momentos? Isso é muito específico, porque a gente vai ter algumas pessoas que vão, obviamente, vivenciar o luto, não vão ter essas crenças, a fé, a espiritualidade ali arraigada consigo, por toda uma construção pessoal ou cultural. Algumas pessoas utilizam da fé para tentar lidar, compreender. Então, vamos começar pelos rituais fúnebres, né? Ah, teve a missa, né, no velório. Olha que palavra bonita,
que o padre, que o pastor, que aquela pessoa à frente daquela religião falou para o meu ente querido. Olha que confortável. Então, nesses momentos iniciais já a gente percebe um conforto que algumas características das religiões, da fé, da espiritualidade, traz para as pessoas enlutadas. Então, seja ali presente nos rituais fúnebres, a missa de sétimo dia, né, como a gente tem no catolicismo, alguns outros ritos que a gente tem pós-morte em algumas outras religiões, que as pessoas vivenciam. E isso traz, de forma significativa, um conforto para aquela pessoa. Então, elas vão entender que foi a melhor forma de acontecer as coisas, de que já estava nos planos divinos, de que aquela pessoa vai conseguir descansar num lugar melhor, de que Deus também vai dar a força para superar esse luto. Então, tem algumas pessoas que se confortam neste momento de luto, indo à igreja, indo aos lugares religiosos, ouvindo as missas, ou uma prece, ou um culto. Elas se sentem confortadas, assistidas e acolhidas nesse momento a partir desses locais de fé, de religiosidade. É claro que a gente não precisa estar nesses ambientes religiosos para ter a nossa fé e a nossa espiritualidade. São coisas diferentes, né? Mas esses momentos são significativos também. Então, tem algumas pessoas que, perpassando pelo luto, vivenciando o luto, vão fazer suas orações, ter os seus objetos de apoio, seja uma cruz, seja uma Bíblia, seja orar em uma foto daquela pessoa, fazer uma oração, se tranquilizar, ouvir a palavra de algum membro religioso referente à perda, referente à morte. Então a gente percebe a fé e a espiritualidade como uma forma de conforto, de passar pelo luto. Então algumas pessoas utilizam disso. E até no momento ali do velório, que algumas pessoas utilizam de frases, né? Sobre fé, sobre espiritualidade. E algumas pessoas se sentem bem ouvindo isso, recebendo isso, tá? Entrando um pouquinho na questão do Setembro Amarelo, que trata mais especificamente o suicídio, né? De que forma que uma mãe, ou um pai, ou um parente que perdeu um ente por suicídio, ele deve falar sobre esse assunto aí com outras pessoas. Ainda é um tabu muito grande, né? A gente sabe disso. Mas qual que é a melhor forma de abordar esse assunto, até para não causar mais sofrimento do que já tem ali naquele momento, né? É um tabu neste sentido, até porque a gente não sabe como que vai ser a reação dos outros, né? Ao saber como que foi essa morte, né? Então a gente também tem esse receio. Você vivencia essa perda desse filho, desse ente querido por suicídio, e aí falar disso é incômodo, né? É muito difícil, seja por conta de ser uma morte, um tipo de morte que a gente lida que não é fácil, né? Tanto é que a gente está num mês aqui de conscientização, de falar sobre, porque é muito dolorido pensar sobre, muito dolorido viver esse luto desta forma. E quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem o outro viés. Como que essas pessoas vão receber a minha fala de que o meu filho se matou? Então, existe um receio, e é totalmente compreensível esse receio, né? Então, aí a gente vai para o outro lado. Não para aquele que fala, mas para aquele que ouve. Então, tá tudo bem você falar sobre essa pessoa que cometeu suicídio, mas eu também vou te respeitar. Então, para além de orientar essas famílias que perderam essa pessoa por suicídio, a gente também precisa orientar e estar atento a essas pessoas que ouvem. Então, o que a gente vai fazer com essa informação? Como que a gente vai acolher essa mãe, esse pai, esse familiar? Então, a gente às vezes faz uma cara de susto, mas vocês não fizeram nada, e aí vem várias falas negativas.
E também perde a oportunidade daquela pessoa de falar sobre. Perde aquela Muitos julgamentos, oportunidade né? Muitos de julgamentos, né? ser validada, de ser acolhido o sofrimento dela, de ser respeitada, de ser entendida, de entender que a culpa não é dela, porque já tem esse estigma, né? A família já carrega esse peso de culpa, de que às vezes não fez o que foi possível, de que não acompanhou essa pessoa. Não, vamos fazer diferente, vamos entender, vamos acolher. Olha, é triste, você quer falar sobre como que foi, no sentido de respeitar essa pessoa, porque não vai mudar o que aconteceu. Então, o que tem que mudar é a forma como a gente lida com as coisas. A melhor forma nunca vai ser essa família omitir a realidade, omitir o que aconteceu, guardar para si. Imagina, toda vez que você me perguntar o que aconteceu com meu filho, eu ter que dar um motivo de uma morte diferente, porque eu não vou ser respeitada quando eu falar que ele cometeu suicídio. Você vai fazer uma cara estranha, você vai se afastar, você vai ser incisiva em outras coisas. Não, vamos abordar aqui de uma forma diferente. Vamos usar a palavrinha lá de empatia, de respeito, vamos entender. E se a gente não souber lidar, porque é um assunto muito difícil, que às vezes ainda causa estranhamento, às vezes a gente se assusta com isso, então vamos só acolher aquela pessoa. Olha, eu sinto muito de verdade pela sua perda, tá? Mas não vamos colocar coisas equivocadas. Porque às vezes se a gente coloca coisas equivocadas numa situação tão delicada, às vezes a gente está piorando o sofrimento de uma mãe, piorando o sofrimento de um pai, de um ente querido. Então a gente pode até tentar, neste momento, ser mais ouvinte. Né? A gente não precisa, a todo tempo, querer pontuar boas coisas, falar frases muito elaboradas nesse sentido, ou entender tudo. A gente não entende tudo que está em volta de um suicídio. Suas motivações, seus preceptores, o que desencadeou, a gente não entende tudo. Mas tem alguém ali comigo querendo falar sobre. Né? O que eu posso fazer com isso? Até algumas condutas são super interessantes e muito de feeling, muito de perceber o outro que está ali querendo me falar. E às vezes, se eu não dou conta de um assunto, faço uma condução bacana. Olha, por que você não fala com alguém que possa te ajudar com um assunto, com uma psicóloga, com alguém de saúde mental? O que você acha sobre isso? A gente também pode fazer essa condução para com essas famílias, de forma muito cuidadosa, muito respeitosa. Então, eu não acho que existe uma forma correta de abrir que alguém cometeu suicídio. Cometeu suicídio. Não existe uma forma branda e delicada para a gente falar sobre isso. É difícil por si só. Então, eu penso que a gente pode ir por outra conduta. Como que eu vou ouvir esse fato? Como que eu vou ouvir esse sofrimento? Eu penso que a gente pode tentar entender as coisas por outro viés. Né? Porque a gente sempre a gente que está aqui sem esse sofrimento, a gente que está aqui sem estar perpassando por esse luto tão difícil, tão significativo, vamos fazer diferente, vamos tentar abordar de uma forma diferente. Você falou muito aí procura então uma ajuda, né? Procura então uma terapia, alguma coisa assim. Quando que o luto é normal e quando que a gente que está ali mais próximo daquela pessoa, que já acende um alerta de que essa pessoa está precisando de uma ajuda realmente psicológica ou de algum medicamento? Quando que é o sinal de alerta que quem está em volta aí deve se atentar? Olha, como eu tinha falado lá no início, quando a gente percebe que a pessoa não consegue se organizar após essa perda, a gente pode ficar mais atento. Então, a pessoa não conseguiu voltar após um tempo ali considerável da perda de alguém significativa, a gente percebe que essa pessoa não consegue voltar à rotina que ela tinha. Seja o trabalho, seja a relação com o filho, seja a relação com o pai, seja a relação com o esposo. Não consegue manter um diálogo, está mais deprimida ou mais ansiosa. Sempre que toca num assunto está extremamente em estado de choro, quer ficar mais quieta, mais isolada.
Então, a gente pode ter uma atenção neste sentido. É claro que a gente não precisa deixar chegar nesse ponto. Então, se a gente está vendo, acompanhando aquela pessoa, está muito tempo isolada, não conseguiu voltar para o trabalho, não conseguiu se reorganizar, não conseguiu voltar para a vida social, não conseguiu fazer aquelas coisas que davam prazer, seja academia, seja uma caminhada, seja sair, ver, assistir um filme, ler um livro, perdeu o prazer nas pequenas coisas, está totalmente isolada, não consegue se comunicar nem fazer novas relações, a gente pode ir também com muito cuidado e com muito respeito, fazer essa orientação. Olha, estou percebendo que você está em sofrimento, está um sofrimento prolongado. O que você acha de você conversar com alguém que possa te orientar nessa elaboração desse luto, que possa estar com você e te acolher da melhor forma possível? Mas a gente consegue, já depois de algumas perdas, algumas mortes, perceber logo ali depois de uma semana, depois de um mês, se aquela pessoa necessita de um acompanhamento específico. Tem algumas pessoas que assim que perde um ente querido, já busca a terapia, já busca um psicólogo, uma psicóloga, porque sentem essa necessidade de, no início, passar pela melhor forma, ter esse local de resguardo, né? Porque a terapia traz isso, essa possibilidade de falar livremente sem ser julgado, esse local de sigilo. Então, tem algumas pessoas que por si só buscam. Em alguns outros momentos, não. Os pais vão levar o filho adolescente, ou a mãe vai levar o filho que perdeu a esposa, tá? Então, a gente tem essas conduções, em alguns casos, nesses sentidos. Mas se a gente perceber que o sofrimento está atenuado, características de depressão, por um longo espaço de tempo, a gente pode fazer essa orientação para essa pessoa para buscar uma ajuda especializada. Uhum. Vale muito a gente reforçar aqui o serviço do CVV, né? Que é o Centro de Sim, Valorização da Vida. Então, mesmo quando a gente percebe que tem alguém que está precisando de ajuda no luto, mas também que a gente está percebendo que tem gente que está em sofrimento, né? Que está angustiado, que esses sinais aí que você disse aí também, que a pessoa não está muito bem, vale também indicar, né, que tem o serviço do CVV. Eu estou aqui na frente do site deles, que é o cvv.org.br. Eles têm chat, eles têm e-mail, eles têm um endereço, eles têm principalmente o número, que é sim. 188, que a pessoa pode ligar e vai ter sempre ali alguém profissional, preparado para lidar com aquela situação. Não é isso, Giovana? Sim, sim. E a gente precisa buscar essas redes, né? A gente tem essas redes, a gente tem profissionais, a gente tem vários profissionais que atendem ou por valor social, outros profissionais que, inclusive, são especialistas nessa demanda sobre luto. A gente tem esses telefones que nos auxiliam neste momento de angústia, de grande sofrimento, para a gente se sentir acolhido neste momento, ser validado a nossa dor, e quem sabe ouvir, escutar de outro alguém algo que nos conforte também, que nos consiga trazer conforto, uma nova perspectiva a partir daquela perda. Então, tem algumas pessoas que conseguem, né, a partir desses meios, a partir desses profissionais, até a partir do CVV, ter uma nova perspectiva, uma elaboração a partir daquela perda. Então, é super importante e a gente sempre fala disso. Fale, coloque para fora, né? Vai ter alguém para te escutar, vai ter alguém para te acolher em algum momento, seja simplesmente para te ouvir. Tanto é que quando você vai para terapia, as pessoas sempre têm esse tabu. E aí, na terapia, como que é a primeira sessão, não sei o quê? Você vai ser escutado a princípio, porque aquele profissional, ele precisa te conhecer. Então, eu só te conheço a partir do momento que você me fala, a partir do momento que você coloca para fora todas as suas questões. Então, é a partir daí que eu vou conseguir, de alguma forma, trilhar um caminho juntamente com você. E esse caminho
só é possível em parceria, quando você busca essa ajuda, independente do profissional, independente da forma. Às vezes até um familiar, né, que tem uma escuta bacana, que tem uma acolhida ali coesa, bacana, então a gente consegue auxiliar essas pessoas em lutamento. Giovana, eu fiquei curiosa agora com uma questão. Tá. Escutando você falando sobre as diversas situações que você já teve que enfrentar, né, na sua profissão, como é que fica a sua saúde mental nisso? Da mesma forma que eu penso assim, quem trabalha em hospital, né? A gente tem muito enfermeiro que nos segue aí, pessoal da área da saúde. Como que você mantém a sua saúde emocional aí? Eu fiquei, você falando aquela questão do luto, por exemplo, de um parente que perde os filhos todos num acidente, ou a esposa. Eu acho que eu acho que eu não tenho estrutura emocional para escutar um relato desses. E você, como é que você fica e como é que você mantém a sua saúde mental e que dica que você daria também para os profissionais da saúde, né, que enfrentam isso aí no dia a dia? Então, que pergunta interessante. Por trás, né, de minha pessoa, a minha profissional, existe toda uma rede de apoio, tá? Seja familiar, seja social, seja até do meu atual trabalho. Então, eu tenho uma base, eu tenho uma base consolidada. Então, por mais que venha esses momentos tristes, porque não tem como a gente desligar o nosso lado humano. Aí eu tô ali atuando como psicóloga, ouvindo, eu tenho que fazer uma mediação e vou para casa. Não, isso impacta. Você pensa, você para e pensa na sua vida. Então, quantas vezes eu parei e pensei na minha vida? Nossa, e eu nessa situação? Ou se fosse meu pai e minha mãe me perdendo em alguma situação trágica, como que seria para eles? Só que eu me permito pensar nas coisas. Eu permito pensar na dor do outro. Eu permito pensar como que seria isso para mim. Eu permito um momento de reflexão. Então, as pessoas falam assim, nossa, Giovana, você pensa muito sobre tudo, você fica parando e pensando assim, gente, penso, eu preciso. Porque se eu ignorar o que acontece na minha vida, ignorar o que eu escuto, ignorar o que eu sinto, uma hora não vai dar certo. Não tem como eu fingir que eu não me importo. E eu me importo, e eu falo isso. Eu me importo muito com sua dor. Eu sinto muito por você estar passando por isso. E tento fazer da melhor forma possível o meu papel entrelaçado juntamente com eu, Giovana, eu enquanto pessoa, quanto eu, Giovana, enquanto psicóloga. Porque a pessoa que está ali em sofrimento, ela percebe a diferença. Então, eu penso muito sobre, eu tenho a minha rede de apoio, eu me cuido. Então, eu tento da melhor forma possível estar bem, tá? Seja na minha saúde física, na minha saúde mental. Então, eu gosto muito de algumas coisas específicas, e aí vai de cada um. Eu gosto de museu e de música clássica, gente. Então, o que me faz bem? Ir no museu, ver uma exposição e ficar devagando sobre aquelas obras de arte. Ouvir uma música clássica, assistir um filme, às vezes sem tanto roteiro elaborado, mas em algum momento que eu me sinta confortável, algum momento que eu também não estou a todo tempo pensando. Então, por mais que eu tenha os meus momentos de reflexão, eu tenho os meus momentos também de estar bem comigo e de relaxar. Porque se a todo momento eu estiver pensando... Você se dá colo, né? Então, se a todo momento eu estiver pensando nessas coisas que são muito angustiantes, isso uma hora vai me desestabilizar, porque eu não tenho momento nenhum de pausa, eu não tenho momento nenhum de equilíbrio, eu não tenho momento nenhum de respirar, de me encontrar para comigo, de entender o que acontece à minha volta, de me restabelecer. Então, eu preciso estar bem, eu preciso estar estável, estabelecida, para dar conta exatamente dessa demanda. Então, imagine uma pessoa em luto, desorganizada, em sofrimento, e lidar comigo também em sofrimento, desorganizada, instável.
Não tem como. Então, eu entendo que a profissão que eu escolhi, e aí isso é muito meu, pessoal, da minha personalidade mesmo, a profissão que eu escolhi necessita dessa estabilidade, porque eu entendo que eu sou um fio condutor de processos de várias pessoas, de processos distintos, inclusive. Então, eu sempre tento me cuidar, estar bem para comigo, tanto para essas pessoas que vão me buscar. E outra, eu sou loucamente apaixonada com a psicologia. Sou loucamente. Tanto é que eu vim para a Cruz, gente, o que vocês têm de psicologia? Que eu gosto disso, gosto desse lado humanitário também. Isso faz eu vivenciar outras coisas também. Então eu tento sempre vivenciar, fazer novos vínculos. Então tem uma ação da Cruz, eu quero ir porque eu preciso sair da minha bolha, eu preciso ver o que está acontecendo do outro lado, eu preciso estabelecer novos vínculos, mas também tem o meu momento que eu quero, não, só quero ficar em casa, eu só quero ir no museu, só quero comer uma coisa gostosa, só quero conversar com outro profissional da psicologia sobre as minhas questões. Então, gente, psicólogo faz terapia também, tá? A gente precisa, é importante, exatamente por este lugar. Então, olha o quanto é difícil. Também, né? Olha o quanto é difícil eu lidar com tantas coisas do outro. Eu também preciso ter outra pessoa para me acolher no meu sofrimento. Porque é sofrido, né? Não é fácil. A gente tenta fazer da melhor forma possível, conduzir da melhor forma possível. Só que a gente é humano, né? Então a gente se importa, a gente se compadece também da dor do outro. Eu te perguntei isso porque em vários momentos na Cruz Vermelha a gente lida com situações muito difíceis, né? E a gente tem cuidado muito dos colaboradores, sabe? Promovendo palestras, workshops também, para cuidar da questão da saúde mental, porque a gente também lida com algumas situações, claro, não estou aqui comparando, né? Não existe comparação. Mas a gente lida com algumas situações muito difíceis, né? Quando a gente vai entregar uma cesta básica para alguma família, que a gente se depara ali com a situação que elas se encontram, ou quando a gente vai entregar cobertor, noite quentinha que a gente tem, que a gente vai entregar ali um cobertor ou um café quentinho e que a gente vê a situação que as pessoas estão ali, né? O SOS Chuvas, que são pessoas que também vivem isso que você falou, essas mudanças drásticas, que de repente perde tudo, ou que se vê numa situação que elas nem imaginavam que iriam passar, né? Então é muito difícil. Então a gente fala muito isso na Cruz, da gente se cuidar, da gente estar bem, para a gente cuidar do outro, né? Sim. Ainda falta alguns minutinhos aqui na nossa live e eu queria ler uma pergunta que chegou aqui na caixinha de perguntas que eu achei ela super interessante. Olha a pergunta, Giovana. É normal não sentir tristeza, não sofrer ou ficar tranquilo na morte de um ente querido? Isso é peculiar, tá? Tem algumas pessoas que têm essa característica, muito por conta da característica da personalidade, a forma como está entendendo o luto, ou, em alguns casos, porque ainda não está conseguindo sentir aquela perda. Então, tem algumas pessoas que, a princípio, realmente têm esse tipo de comportamento, mais tranquilo, mais compreensível, não tem a reação de choro, nem a tristeza, mas depois de algum tempo, isso pode se apresentar. E tem alguns casos que são pessoas realmente que conseguem compreender de forma racional aquela morte. Então, a depender de como foi essa morte, a depender de quem é essa pessoa na vida desse enlutado, algumas pessoas conseguem apresentar esse tipo de característica. Isso é muito peculiar, isso a gente não é algo que a gente percebe com frequência, tá? Nas pessoas em processo de luto, mas isso diz muito da característica de algumas pessoas. Da mesma forma que tem algumas pessoas que vão apresentar um sofrimento genuíno, um sofrimento extremamente significativo, porque diz muito dela e de como ela está lidando com aquela dor. Então, essa forma também de lidar, né, é uma forma que a pessoa está entendendo ali. Ou ela está entendendo que isso acontece, que é o ciclo da vida, que ela vivenciou tudo que tinha para viver com aquela pessoa enquanto vida.
Ou a Então, são relação inúmeros que ela tinha, fatores. né? Ou a Sim, relação que ela tinha com esse sim. parente, né? Tem relações extremamente saudáveis que, que são construídas e uma pessoa pode vir a falecer e tem gente que pode apresentar esse tipo de comportamento, né? De não sofrer, de não ter esse choro. Eu tenho um familiar que ele se apresenta dessa forma, mas ele é uma pessoa mais séria, ele é uma pessoa que não fala tanto sobre sentimentos, ele não é uma pessoa que busca tanto contato, né, afetivo. Então tem uma característica muito forte dessa pessoa em como ele lida com as outras, tantas outras coisas da vida. E assim ele lida com a perda por morte, né? Não tendo esse tipo de reação que a gente encontra, né, nas outras pessoas de forma geral. Mas não vamos colocar que isso é normal ou não normal. Vamos entender que é a forma como a pessoa está colocando, está vivenciando o luto. O Bernardo fez um comentário aqui que é bem pertinente também. Que o processo Uhum. de luto e elaboração do mesmo pode começar a acontecer antes mesmo da morte, propriamente. Familiares de pessoas que possuem uma doença grave, por exemplo. Eu acho que faz muito Sim, sentido o que o Bernardo a está gente falando. A gente vai mencionou, se preparando, né? Vão a sendo gente doses mencionou sobre aumentadas isso, ali, né? né? A gente mencionou sobre isso quando a gente falou lá de acompanhar um ente no hospital. É, Então, o processo de luto já está acontecendo nesses momentos de ver a pessoa acamada, nos cuidados paliativos. Então, alguns familiares já conseguem vivenciar isso a partir de alguns quadros de doenças, né? Então, quando vem a notícia da morte, tá, agora ele descansou. Mas a gente fez o possível, a gente pôde acompanhar, a gente pôde se despedir. Então, a gente consegue verificar, em alguns casos, esse processo de luto sendo construído e sendo vivenciado. vai de uma forma muito mais tranquila, né? Ou também não quer dizer que a Sim, pessoa não esteja sofrendo, né? sim, Ela só. exatamente. Porque até a perda dessa rotina, imagina, eu tô há meses indo ao hospital ver minha mãe que tá doente, mas sem É, tanta perspectiva. Até essa mudança de rotina, depois que ela falece, que eu não tenho que ir mais pro hospital, isso vai me impactar também, né? claro, Por claro. mais que eu já tenha noção de que o quadro dela não ia melhorar, mas a mudança de rotina, até a preocupação, nossa, eu tenho que visitar meu familiar. É, Até isso, quando acaba, isso pode desorganizar também alguns familiares neste sentido, né? com certeza. Giovana, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por estar aqui com Obrigada. a gente. Acho que foi muito rico. Eu aprendi muito com você. Que Tenho certeza bom. que quem nos acompanhou aqui também aprendeu. Lembrando que essa live vai ficar gravada. Então, quem não teve a oportunidade de ver lá no início, chegou no meio, chegou no final, já já a live vai estar disponível aí no perfil da Cruz Vermelha. Compartilhem com os amigos, com os familiares, com alguém que esteja passando por um momento difícil, porque eu acho que a palavra, se é que a gente poderia falar isso, né? Mas a palavra que define esse bate-papo, eu acho que é o não reprimir, né? Sim. É o colocar para fora, né? Ótimo. A gente Uhum. sentir tudo que está sentindo, a gente colocar para fora, que acho que é a melhor forma, tanto para quem está sentindo, quanto para quem quer ajudar, né? Você me deu boas dicas aí quando você falou da questão de como que a gente apoia as pessoas. É isso, é falar como que a gente está se sentindo, né? É não reprimir, né? É o principal. Eu Obrigada por essa agradeço contribuição. muitíssimo o convite, agradeço todo mundo que colocaram as perguntas, os questionamentos. E que bom, né, que isso vai ficar gravado e vamos falar sobre, vamos entender sobre. O caminho é esse, né? E eu agradeço muitíssimo a oportunidade de falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto de falar exatamente por isso, né? De abrir essas novas perspectivas, porque às vezes a gente quer compreender determinada situação de uma forma global. A pessoa que está em sofrimento do luto vai acontecer dessa forma para com todo mundo. Não, calma. Vamos entender quem é essa pessoa. E de olhar, né, de forma muito singular e de forma muito respeitosa, né, para quem nos chega com esse sofrimento. Muito obrigada à Cruz, muito obrigada a você. Estou sempre à disposição. Então, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem falar mais, estou aqui à disposição.
Obrigada. Vamos marcar, né? Eu acho que a gente pode marcar depois outra live, mais bate-papo, porque é sempre bom a gente falar sobre isso. Eu acho que o assunto nunca se esgota, né? Deixo aqui o recado para quem está nos acompanhando, para continuar seguindo a gente aí nas redes sociais, no site. A gente está preparando aí outras lives também. Vamos tentar trazer a Giovana de novo, mas a gente tem sempre conteúdos aí que a gente tenta ao máximo auxiliar quem está aí caminhando junto com a gente, né? Lembrando do nosso site, que é o www.cruzvermelhamg.org.br, que, como eu disse no início da live, a gente tem esse trabalho aí no Setembro Amarelo, já já vem Outubro Rosa, vem Novembro Azul, a gente tem as ações humanitárias, tem os cursos de primeiros socorros, tem os cursos para os jovens, né, voltados para os jovens aprendizes também. Inclusive, aí na live, em alguns momentos a gente escutou uns gritos aí, umas comemorações, né, Giovana? Sim, Está tendo sim. a formação do grupo, da turma de cuidador de idosos familiar. É um curso que a Cruz Vermelha oferece gratuitamente e que tem impactado aí a vida de tantas pessoas. Hoje está cheio de gente aí comemorando a conclusão desse curso. Então é também um dia aí de muita alegria para a nossa instituição. Continue acompanhando a gente aí nas redes sociais e até o próximo encontro, gente. Obrigada por estarem aqui com a gente, tá? Obrigada, Obrigada, tchau, Giovana. Obrigada a tchau. todos. Boa noite.